Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020, agora são 4h51 da tarde. Vou fazer um adendo aqui ao vídeo que eu fiz mais cedo, operando o USD CHF. Deixa eu só colocar um negócio aqui, ó. Pensei que estava padrão, mas não estava. CDCHF. Beleza. Eu fiz uma operação mais cedo nesse par e acabei mencionando aqui na leitura sobre o enforcado. Gente, não é fácil fazer operar, né? Operar na conta real e fazer vídeo e ainda como é que fala? Alinhar todos os pensamentos, né? Principalmente eu que trabalho com outras telas, então às vezes eu desvio o olhar. Não que aqui eu estivesse olhando qualquer outra coisa referente a Forex, mas às vezes eu desvio o olhar para ver outra coisa e o pensamento acaba fugindo. O que aconteceu aqui? Vocês podem dar uma olhada aí, quem até ficou com dúvida. Teve uma pessoa que fez um comentário sobre isso no vídeo, sobre esse enforcado. E para não ficar dúvida e até para não confundir outras pessoas, eu vou fazer uma retificação aqui, tá? Então, eu fiz uma operação mais cedo, visando o quê? Uma entrada na venda, porque o ativo estava em tendência de queda, fez topo mais baixo que o anterior, segurando região de resistência, média móvel de 200 que estava um pouco mais acima, também acima do preço, então para mim o cenário era vendedor. Mas o que aconteceu aqui, ó? Essa semana uma pessoa me mandou uma imagem fazendo uma pergunta exatamente sobre essa configuração que se deu aqui, perguntando para mim se era um enforcado. Eu sei que algumas pessoas não vão acreditar nisso, mas é a pura verdade. O que acontece é que na hora que eu vi esse enforcado aqui, ó, e comecei a falar, o pensamento fugiu, ó. Aqui, ó. Esse enforcado aqui, deixa eu aumentar mais o zoom aqui, ó, para ficar mais... Opa! Ai, tem uma raiva quando acontece isso, ó. Vamos aumentar o zoom aqui, ó, então, para ficar mais nítido, ó. Ó. Olha o enforcado aqui, ó. É um enforcado? É um enforcado. Mas eu, por exemplo, faria uma entrada de venda aqui só com base no enforcado porque ele é candle de reversão? Não, por quê? Porque existem alguns critérios que devem ser levados em consideração quando a gente visualiza um enforcado no gráfico. E esse enforcado aqui, ó, não serviria como tomada de decisão na venda, tanto que ele não foi uma opção de tomada de decisão para minha entrada na venda. A minha tomada de decisão para entrada na venda foi a questão do preço estar fazendo topo mais baixo do que o topo anterior, segurando região de resistência, que é essa região aqui. E a média móvel de 200 que estava um pouco mais acima, que também servia de resistência. E outra, o cenário é vendedor, tá? Lá de manhã, quando eu comecei a operar, a tendência era de queda. Então, quais foram os principais fatores que me fizeram entrar vendida? Tendência principal de queda, topos mais baixos que os anteriores e o preço não passando das várias resistências acima dele, tanto que fez um topo mais baixo do que o topo anterior. Mas eu enxerguei o enforcado aqui e eu ia fazer um comentário sobre esse enforcado exatamente nesse lugar que ele está aqui, ó. Ele não serve para tomada de decisão com base no padrão de candle, porque ele não responde aos critérios necessários para a figura, né, para o padrão do enforcado servir como tomada de decisão nas entradas, tá? E foi exatamente isso que eu respondi para a pessoa que me fez a pergunta, que me mandou a imagem, porque não respondia aos critérios. E agora vamos lá, quais são os critérios? Eu fiz uma colinha aqui, ó, para não passar nada batido, né? Para não passar nada em branco.
Ó, então, eu tenho uma colinha aqui, ó. Para a gente estudar e falar direitinho o que é um enforcado. Primeiro, o enforcado ocorre após um movimento de alta definido. Aqui a gente tem um movimento de alta definido, beleza. Formado por apenas um candle com um corpo pequeno na parte superior e uma longa sombra inferior. Então, ele tem aqui um corpo pequeno e uma longa sombra inferior, beleza. Preferencialmente, não deve haver sombra superior, porém é aceitável uma pequena sombra, como acontece aqui. A cor do corpo não é importante, isso significa que o candle pode ser de alta ou de baixa. Aqui foi um candle de alta, sinalizado na cor azul. Quais são os fatores que potencializam o enforcado? Preço de fechamento abaixo do preço de abertura. Quanto menor o corpo e maior a sombra inferior, mais significativo será o padrão de reversão. A formação do padrão, como ela se dá? Dentro de uma tendência de baixa do preço. A gente já sabe que nessa operação aqui, a tendência principal é de baixa, era de baixa. Em uma área de resistência no gráfico, a gente tem aqui, ó, várias resistências no gráfico. E para quem usa volume, com um volume de negociação acima da média. Aqui eu não estou usando volume, beleza. E o sinal de confirmação? Como é que se dá o sinal de confirmação? A formação do enforcado geralmente proporciona uma oportunidade de venda. No entanto, é muito importante aguardar algum sinal de confirmação no próximo candle, como preço de abertura abaixo do corpo do enforcado, e candle de baixa com preço de fechamento abaixo do fechamento do enforcado. Melhor ainda se for abaixo da mínima. Então, para que esse enforcado aqui seguisse esse padrão de sinal de confirmação e fosse um padrão de confirmação, de inversão, de reversão de tendência, ele teria que ter esse formato aqui, ó. Aqui deveria ter esse padrão do enforcado e esta vela aqui, ó, deveria ter aberto nesta altura aqui, ó, abaixo da mínima do enforcado. Esse seria o melhor cenário se esse cenário estivesse aqui, ó, que não aconteceu. Por quê? Porque esta vela não abriu como esta vela para confirmar o sinal de venda por conta do padrão enforcado, tá? Ficou claro? Tô fazendo esse vídeo que é para não ficar nenhuma dúvida e aí eu já acabo matando a pau aí, ilustrando até de maneira mais elucidada a pergunta que me foi feita junto de uma imagem muito parecida com essa que foi enviada para mim essa semana, questionando se isso seria um enforcado. Beleza? Quero agradecer aí ó, o inscrito que levantou essa dúvida. Não tem problema nenhum de questionar, muito pelo contrário, é até bom questionar, por quê? Porque daí eu vou lá, vou conferir, e se ficou alguma dúvida eu vou querer sanar, e se eu fiz errado eu vou me desculpar, vou retificar e pronto. Eu já disse várias vezes que eu não sou dona da verdade, eu não sei tudo, não é fácil operar em conta real, e gravar vídeo, falar, alinhar os pensamentos, fazer com que tudo faça sentido. Às vezes a gente come bola, fala uma besteira aqui, outra ali, mas isso não pode ocorrer com muita frequência. Por quê? Porque aqui, esse canal tem mais de 12 mil inscritos. Então, quando eu vir passar uma informação aqui, eu tenho que passar a informação certa. Mas eu sou humana, isso não me impede de errar. E graças a Deus a gente pode mudar as coisas, se desculpar, retificar, enfim. Tá aí o que ocorreu aí no vídeo mais cedo, e para que não ficasse nenhuma dúvida, eu quis fazer esse adendo aqui, e aí a gente acabou aprendendo um pouquinho mais sobre o padrão do enforcado, quando, como e o que fazer quando ele aparece no gráfico, beleza? E quem viu o vídeo mais cedo aí, viu que a minha análise estava certinha, né? Se concretizou bonitinha
a gente tinha, ó, uma linha de tendência aqui nessa região mais ou menos, ó. Foi mais ou menos, eu saí aqui, ó, por aqui, antes dele tocar aqui. Aqui a gente tinha uma linha de tendência que, à medida que as coisas vão acontecendo no gráfico, o próprio indicador tira e coloca essas regiões marcadas por suporte, resistência e linha de tendência, e as linhas foram tiradas daqui. Mas a gente tinha um alvo mais abaixo, da linha de tendência que vinha mais ou menos aqui, ó, que ele acabou passando e depois veio buscar essa região de suporte aqui e automaticamente já se traçou aqui uma outra região marcada pela linha de tendência de alta, tá? E agora ele está devolvendo tudo. Mas cumpriu-se aí a análise que eu tinha feito de manhã, com base na minha entrada aqui. Como eu estava pesadinha, eu saí nessa região. Ele ficou sambando aqui, ó, e veio buscar as duas LTAs que tinha aqui nessa região aqui, tá? Foi uma bela de uma leitura, mas eu fiz uma curtinha porque estava pesadinha, saí aqui nessa região e agora o preço já devolveu tudo, né? Ó. Apesar que dá para ver aqui, ó, a figura do W, ó. Aí a figura do W, ó. Bonitinha, né, ó. Fundo praticamente quase na mesma altura, segurando na LTA, nessa LTA e na outra LTA que foi formada aqui, ó. Rompeu o W, ó. Foi embora. Há várias coisas que a gente enxerga no gráfico, né? Algumas com mais nitidez, outras não. E a gente vai aprendendo um pouquinho cada dia, beleza? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se foi, dê um like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.